Rebelião, invasões, execuções. Em meio a uma guerra civil, um poderoso barão é considerado um traidor da República e executado na Serra do Mar. Parece história de filme e até já foi, mas essa é uma história real. É a história do Barão do Cerro Azul, um dos personagens mais importantes aqui do Paraná e de Curitiba do século XIX. Eu sou a Fernanda Foggiato e bem-vindos ao episódio de estreia do novo programa aqui do CMC Podcasts. Este é o Nossa Memória. Roda a vinheta. É isso aí. A partir de agora, o Curitibou vai ficar com os debates quentes da cidade e as questões históricas ficam aqui no Nossa Memória. Lembrando que o Nossa Memória já é um projeto da Diretoria de Comunicação aqui da Câmara de Curitiba, que vem lá de 2009. Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal para poder comentar e conta também para a gente quais temas históricos você quer que a gente conte aqui nos nossos próximos episódios do Nossa Memória. Então agora vamos para a apresentação dos nossos convidados, né? São 3 convidados aqui muito especiais que a gente traz para o nosso programa de estreia. O André Zampier é empresário e produtor cultural. Bem-vindo, André, e conta pra gente qual é a sua relação com a história do Barão. Então, cumprimentando todo mundo aí. É satisfação estar aqui participando dessa roda, né? Tem até mate nessa roda, porque faz cerca de 2 anos atrás tive alguma manifestação que me levou a me dedicar à erva mate. E logo de início a gente já vê que o Barão é o grande produtor, enfim, um personagem importante da história. E a partir disso eu considero ele o meu padrinho espiritual desses projetos mateiros. E na contramão de que a gente traz ele como um herói nacional hoje em dia, então foi martirizado, tem esse lado romântico em cima de uma história, mas o fato é que ele ficou cerca de 40 anos considerado traidor, toda a história, então, denegrida, apagada, ele foi cancelado. Isso, mas a gente ainda vai falar disso ainda ao longo do programa. E por conta disso, morreu. Então, todos os anos, no dia 20 de maio, data de morte, existiam algumas solenidades, algumas comemorações. E eu resolvi, em 2017, criar uma festa de aniversário para ele. Ao invés de falar de novo da morte, falei, vamos tentar renascer essa pessoa, esse espírito, então, de tanto progresso que trouxe na época. E fizemos em 2017, então, uma festa que chamou Barão Martin Jazz. E foi isso que originou, então, a Semana do Barão, que a gente está agora em meio à Semana do Barão, que é lei municipal desde 2020. 2018, protocolamos, eu isso. E o Luiz Milek, um amigo, protocolamos, então, essa intenção de lei. O Serginho do Posto, o presidente da Câmara na época, acatou, levou para a tramitação interna e virou lei. Temos também aqui o Hugo Moura Tavares, ele é historiador e pesquisador da Fundação Cultural de Curitiba desde 1996. Bem-vindo, Hugo, e conta também para a gente aí rapidinho qual que é a tua relação com o Barão. Obrigado, é um prazer estar aqui com um dos criadores da Semana, né, do Barão do Cerro Azul, com o Belpino. A minha relação com o Barão do Cerro Azul surge da minha própria profissão. Eu sou historiador da Fundação Cultural de Curitiba. Nós ocupamos o Solar do Barão, né, há muito tempo, antes de eu entrar na Fundação Cultural de Curitiba, e nós temos um roteiro de educação patrimonial específico sobre o Solar do Barão, onde a gente estuda, comenta, e já fizemos vários encontros sobre o Solar do Barão e, em consequência, sobre o próprio Barão do Cerro Azul, né? Então, vem daí a minha relação com o Barão do Cerro Azul. Bem-vindo também, Hugo. E temos também o educador patrimonial Rogério Belpino, que é outro apaixonado pela história de Curitiba. Bem-vindo novamente aqui ao estúdio do CMC Podcast, Rogério. E conta também pra gente qual que é a tua relação com o Barão. Obrigado, eu agradeço pelo convite nesse podcast importantíssimo pela nossa memória, história curitibana e as reflexões saudáveis, né? Também por estar aqui junto de tão grandes nomes que pensam essa história, a nossa cultura. A minha relação com o Barão, como educador patrimonial que sou, já
há anos trabalhando com isso aqui em Curitiba e desenvolvendo, de alguns anos para cá, de maneira mais intensa, o que eu chamo de aulas passeio pela cidade, levando o público curitibano a conhecer a sua própria história por meio de uma caminhada em contato com o nosso patrimônio presente nas ruas, praças, né? É evidente que a história do Barão do Cerro Azul precisa também ser contada, uma vez que, lógico, é um momento importantíssimo disso tudo, né? Então, com isso, claro, trato dessa história, não como um especialista, aliás, nem historiador com formação acadêmica eu sou e sempre digo isso, né? Mas, claro, se a gente fala da história, a história não precisa ser contada e falada só entre historiadores, muito pelo contrário, né? É tratada entre todos nós, qualquer um, da dona de casa ao doutor, e aí a gente traz essa história sempre à tona, né? É isso aí, então. Vamos lá, gente. Vamos falar agora, começar a falar um pouco da biografia e da história do Barão. É muita coisa, né? É uma pessoa que fez muitas coisas, né, em diferentes áreas: empresário, político e abolicionista. Ele nasceu com o nome de Ildefonso Pereira Correia, em Paranaguá, no dia 6 de agosto de 1849, e é justamente, que nem o André comentou, por isso que a gente celebra a Semana do Barão agora, nessa semana, né? A gente está no meio da Semana do Barão. E o Barão do Cerro Azul, ele chegou a ser o maior produtor mundial de erva mate. O Barão, ele foi casado com uma prima, a Maria José Pereira Correia, a baronesa do Cerro Azul, outro personagem aí também, né, muito importante, que tem, inclusive, até o Rogério está com o livro da baronesa, é uma história à parte, a baronesa. O casal chegou aqui em Curitiba em 1878, né, vieram do litoral do estado. André, agora essa questão eu ia pedir para você falar justamente dessa questão da importância da erva mate para o desenvolvimento e o crescimento de Curitiba no fim do século XIX e da importância do Barão para esse ciclo econômico. Certo. A erva mate, então, tem essa grande produção. Hoje em dia, o Paraná continua sendo o maior produtor do mundo de folha nativa. Já éramos, portanto. E nessa história que começa muito no litoral, porque a erva mate era processada inicialmente no litoral, então Paranaguá tem um pouco disso, Antonina, até Morretes participa. A família do Barão, então, do Correia, já era uma família de ervateiro, né? E ele resolve estudar humanidades, junta conhecimentos diversos para ser um pioneiro, né? Investidor, com uma mentalidade bem futurística, eu diria, para a época, abolicionista, como foi dito. Então, ele se envolve e acaba sendo reconhecido como um dos maiores empresários daqui, né? E que faz erva mate, então, no período em que ele vive ainda, 1894, então, vamos dizer, durante a guerra, a gente estava basicamente no nosso auge do Paraná, então, com esse ciclo econômico que representou 85% em algum momento do nosso PIB para a época. Então, a erva mate foi realmente o ouro verde. A história do Barão se confunde com a história do Paraná, né? Ele nasce mais ou menos junto com a criação do estado do Paraná. Aonde que era o engenho dele? Era no Batel, né? Era o Tibagi, o dele? Um deles, sim. Um deles. Que ele começa lá em Antonina também. Então, tem uma história no litoral antes, porque quando é desenvolvida a Estrada da Graciosa e depois a Estrada de Ferro, sobe a serra para cá as fábricas. Até então, era lá embaixo. Tinha que com mulas, né? Imagine que a mula chegava a ter que fazer uma vez o caminho sem carga para prender, para depois poder levar. O quanto difícil era e o quanto de progresso a ferrovia, a estrada trouxeram. Isso aí. Bom, e além do destaque como empresário, o Barão, ele foi um personagem importante também na política local. Ele foi deputado provincial, ele presidiu aqui a Câmara Municipal de Curitiba, na época que ele foi vereador, e ele chegou a ser presidente interino da província do Paraná. E também o Barão foi um dos idealizadores do Passeio Público, o primeiro parque aqui de Curitiba. Ele fundou a Associação Comercial do Paraná, ele fundou o Clube Curitibano, a Impressora Paranaense e também o Colégio Estadual Tiradentes. E
foi na época do Império, antes dele receber o título de barão. Ele recebeu o título de barão, inclusive, na época que ele presidia aqui a Câmara de Curitiba. Ele recebeu da Princesa Isabel, mas antes de ser barão, ele já tinha o título de comendador. Ele recebeu de Dom Pedro II. Já na época da República, né, tem aí essa questão polêmica durante a ocupação dos Maragatos, né, na Revolução Federalista, e daí, né, é a polêmica agora que depois a gente vai aprofundar essa questão aí, o Hugo vai, né, colocar um pouco Pimenta. de pimenta nessa história, Esse mundo. mas eu primeiro quero perguntar a vocês, né, em poucas palavras, de todos esses feitos, dessa biografia, acho que não vamos entrar ainda na questão da Revolução Federalista, de toda essa biografia, empresário, político, visionário. Para vocês, cada um de vocês, começando pelo André, qual é o principal legado do Barão para Curitiba? Eu penso que é a característica da humanidade. Acho que como ser humano, então, ele nasceu privilegiado, de certa forma, mas no trabalho que ele desenvolve e as propostas para a época, acho que aprimoram e valorizam as pessoas. Para você, o Barão é um herói. Para mim, é um herói. Rogério. Olha, é complexo dizer, porque é tanta coisa, né? Só vendo a questão biográfica e ainda falta, né, o que se dizer a respeito. Isso tudo já por si só, um pacote de legados, né? Mas vem muito, pelo menos a minha visão e do que a história mesmo mostra em vários aspectos, essa coragem, né, de defesa da própria cidade. Claro, tanto por questões pessoais, era um empresário, e é assim que os empresários fazem com seus negócios, né? Defendem a si próprio e os seus, mas também a cidade que abriga isso tudo, né? Ele poderia muito bem ter pensado em fugir, né, como tantos outros. Ele mostrou e provou esse amor pela Curitiba em que ele vivia. Herói? Sim. Hugo, vamos lá, Hugo. Qual é o principal legado para você do Barão? Então, eu vejo o Barão do Cerro Azul como um humano, né? Um ser humano vivendo a complexidade do seu tempo. Acho que ele foi um excelente, um inovador, um futurista empresário, nos termos de hoje, um empreendedor, com tudo que essa palavra hoje em dia traz. E foi muito mais isso do que político. Então, se eu quisesse resumir, ele foi um ótimo empresário, mas um péssimo político, tendo em vista as consequências dos seus atos políticos, né, que foi a própria morte dele. Então, assim, eu vejo que ele trouxe muita contribuição, sim, muita modernidade, muitas relações de trabalho e de produção novas, inovadoras, que acabaram influenciando a própria história da indústria no Paraná. Mas para você ele não é um herói. Não é um herói. Foi uma história romantizada, você acredita? As sociedades criam seus heróis, né? Isso qualquer sociedade há já um bom tempo. Mas não o vejo como um herói, né? Apesar de ter sido reconhecido e estar lá no Panteão dos Heróis, né? Mas a gente ainda vai chegar lá. Calma, gente, vamos desenvolvendo essa história aos poucos. E houve aí toda uma avaliação. Mas eu tento tirar um pouco essa carga de herói dele e vê-lo como um personagem histórico vivendo na sua época. Ok. Vamos lá. Então, a Revolução Federalista ela eclodiu lá em fevereiro de 1893, no Rio Grande do Sul. E ela desembarcou aqui em Curitiba, né? A cidade foi ocupada em janeiro de 1894, éramos maragatos, né? Há muitos registros nos jornais antigos, né? De saques, né? De temidos, que eram temidos, né? As cidades que eles passavam. Hugo, explica pra gente como que foi a chegada das tropas do general Gumercindo Saraiva aqui na cidade de Curitiba. E a versão que a gente tem, né, dentro dessa história do Barão é que daí o governo é transferido para Castro, a Câmara, né, o governador, eles vão para Castro. E a população acaba recorrendo ao Barão. Né? Explica pra gente como que foi, digamos, esse acordo, né, para que Curitiba não fosse saqueada, que é a versão oficial que a gente tem da história, né? Então, vou acrescentar algumas informações, né? Para a gente entender a Revolução Federalista, eu acho que é aí que peca a historiografia paranaense, a gente tem que estudar a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por que surge lá e o que chega aqui?
né? A gente fica muito focado aqui no Paraná, nas atitudes do Barão, na resistência da Lapa, e a visão dos maragatos como assassinos cruéis, a gente tem que ver todo o contexto lá do que aconteceu no Rio Grande do Sul antes da Revolução Federalista, né? Como que se dava a política dos coronéis lá no Rio Grande do Sul, que era uma política extremamente violenta, né? Onde você matava os seus desafetos ou os seus rivais políticos, que eram do mesmo grupo, vamos dizer, social. E então, assim, há todo um... Os maragatos que chegam aqui, essa grande coluna, ela não é uma coluna tão unida, tão homogênea e organizada como o Exército Legalista. E até por isso que eles são derrotados, né, por um problema de logística, de abastecimento de suprimento, etc. A história do Barão de Cerro Azul, como o próprio Rogério colocou, acho que ele defendia interesses muito fortes aqui na cidade, né? Ele era uma liderança e era uma liderança econômica, ele tinha muito a perder. Apesar de que, se você analisar Curitiba, a partir do momento que o Vicente Machado sai daqui e vai para Castro, você não tinha aqui uma resistência armada pronta para receber os maragatos. Você não tinha aqui um exército, né? O exército vem, chega e vai se localizar na Lapa, que era um ponto de confluência, né? E como que foi traçado o acordo, então? Essa questão do dinheiro, né? Ele despende uma soma do bolso dele, vamos dizer assim, né? E consegue arregimentar entre os comerciantes, já que ele tinha sua ligação com a ACP, para pagar esse resgate, né? Paga esse resgate agora. Algumas coisas que a gente tem que refletir, né? Os maragatos ficam um grande tempo para uma coluna que está avançando em Curitiba. Durante esse período são realizadas festas, bailes, etc. E, assim, me parece, né, num primeiro momento, que há uma recepção tanto quanto simpática, amistosa ao inimigo. A imprensa naquela época deixa de publicar os jornais, então a gente tem também essa questão, a gente não tem acesso, somem, né? As fontes, as fontes históricas aqui da imprensa paranaense deixam de ser publicadas durante a ocupação. Por esse problema é que a gente vai criando hipóteses e suposições, né? Eu acho que esse período relativamente longo, em que o Barão fica de tratativas ou recepciona, etc., aí vai da sua interpretação, né? Mas eu acredito que ele estava tentando negociar, né? Tentando, Mas aqui não tratar houve bem tantas execuções que nem a gente tem registros dos jornais antigos de passagens, né, das tropas por cidade de Santa Catarina, em que teve muitas mortes, por exemplo, né? A gente teve aqui, acho que umas poucas execuções, né? A guerra... Dos degola, inclusive, a guerra chamada também de Guerra da Decola, né? A guerra é a expressão do horror, né? Por exemplo, as tropas legalistas, a mando de Floriano Peixoto, em Florianópolis, eles matam os líderes considerados traidores e suas famílias. Eles causam um assassinato, um genocídio quase, né? Na elite de Florianópolis, que aliás nem era Florianópolis, né? Era Desterro, e que muda de nome até para Florianópolis, né? Quer dizer, a violência ali foi muito grande. Quer dizer, então a guerra é a expressão do pior do ser humano, na minha opinião. E então, assim, injustiças, violência, assassinatos vão ocorrer dos dois lados. Numa guerra, nunca você tem vencedores, né? Você quer acrescentar algo? Eu queria, sim, porque para mim tem um detalhe interessante que, assim, esses meses que eles ficam, que eles gastam essa grana aqui em Curitiba, não gastam? Maragatos. Não ficaram guardando, porque eles ficaram aqui. Então eu penso que teve um reinvestimento. Onde que eles ficam? Eles ficam nas casas das pessoas que vão para Castro? Ou eles onde que eles são abrigados? Eu não sei. Isso não, eu acho que não tem a gente nos livros. Não tem essa notícia bem clara. Não tem muita informação, né? Existem arquivos que vários pesquisadores já tentaram acessar no Exército, arquivos que estão lá no Exército, no Rio de Janeiro, e que a gente não tem acesso. Nunca é permitido esse acesso. Sim. Quer dizer, são arquivos fechados. Existe alguma documentação que a Cassiana Lacerda teve acesso, mas nada assim. Todas as vezes que se tentou, que se pediu oficialmente, por meio de ofícios, etc.,
Então, talvez muitas das respostas ao que aconteceu, se é que esses documentos ainda existem, estariam nos arquivos do Exército, e a gente não tem E acesso. tem mais um detalhe importante, que existia essa guerra, existia todo alguns almirantes, existia um envolvimento da Marinha, que estava junto com os federalistas e que vem dando toda a cobertura por mar. E que daí, quando chega aqui, enfim, cada um vai para o seu lado. Então, existem outras circunstâncias, né? Porque a gente está imaginando só essa guerra por terra. E o que fez a força desse movimento federalista foi o apoio da Marinha. Isso também é muito pouco Para vocês foi uma noticiado. guerra civil? Chegou a ser uma guerra A civil? Marinha era, dentro das Forças Armadas, a força mais conservadora, no sentido de imperial, né? Eles não E tiveram... organizada? Eles não tiveram uma resistência no momento da proclamação da República, mas na Revolução Federalista ficou claro esse posicionamento da Marinha contra a República. Até porque, gente, se me permite dizer, a República que foi sonhada pelos republicanos, que eram chamados republicanos radicais, e ali você tinha uma mistura de vários matizes ideológicos, né? Ela não aconteceu. Porque a República ela começa com duas ditaduras. Sim. A do E um Deodoro, golpe, né? Marechais, né? E um golpe. a do Mas Deodoro daí e a do gente Floriano. já entra em outra história. Mas Vamos a só... questão da Guerra Civil, fazendo esse adendo também, o próprio professor Renato Mocelin, né, no seu Pica-Paus e Maragatos, ele já coloca como subtítulo, Sim, a Guerra Civil mais sangrenta do Brasil, É uma guerra segundo a civil. percepção Eu e a considero imensa também. pesquisa dele. Né? eu Então, tomei com ideia de fato, até... é uma guerra que não se tem mocinhos eu e usei, bandidos inclusive, na unicamente, abertura né? aqui do programa Guerra Civil, mas eu sei que tem quem diga que não é, que contesta, né, essa questão da Guerra Civil. Mas vamos lá, gente. Então, assim, aí os maracados deixam a cidade, as tropas do governo, né, voltam para Curitiba, o governador volta. Rogério, explica pra gente como que foi o processo, né, até chegar aí a última viagem do Barão do Cerro Azul, né, o fuzilamento, mas como que foi esse processo entre, né, ele primeiro é preso, né, fica no solar, né, em prisão domiciliar. Explica como é que foi esse processo pra gente. Bom, nós temos, já aqui tratando, poucos registros, né, que nos deixam com tanta convicção histórica, né, de muitas coisas. São lacunas e lacunas. A gente costuma dizer que quando a gente pesquisa a história do Barão, todo dia vem algo novo, né, ou alguma reflexão, alguma possibilidade. Então, nós vemos um dos relatos da pesquisa do Túlio Vargas, que é bastante considerável, né, há tanto tempo, desde os anos 70, a última viagem do Barão do Cerro Azul, uma publicação dele daquele ano, que traça algumas características mais peculiares de como teria sido essa prisão do Barão. Né? Que é esse livro aqui. Exatamente, né? Tem algumas edições, nós temos até aqui algumas delas, que, aliás, inspirou um dos grandes filmes da nossa cinematografia paranaense, depois a gente comenta mais, né? E é com isso que nós vemos um relato, às vezes vemos até, né, me utilizo desse livro, por exemplo, para traçar o roteiro de uma das minhas aulas passeio pela cidade, né, contando isso, mas eu sempre gosto de pontuar, olha, tem momentos aqui que até parecem um tanto romantizados pelo autor, tem um quê de poesia literária, né? E claro, vamos lá, também usemos da imaginação para isso tudo, como o próprio autor faz, né? Mas que tenhamos isso consciente, né? Então a gente vê o Barão num primeiro momento, já nesse processo todo, que os maragatos se retiram, e aí, claro... Eles se retiram em abril. Já, né, segundo os relatos, no início de abril. O né? exército retorna à cidade quando? E a legalidade retorna à cidade já a partir desse momento, né, em maio mesmo, e um dos símbolos máximos disso é quando o general Everton de Quadros é enviado para cá, né, pela República, se instala no atual Palacete Wolf, que na época era uma das divisões, um quartel-general do Exército,
E ali ele faz toda essa ordenação de investigação e perseguição também a qualquer curitibano que tivesse contribuído, sido simpático às questões maragatas, né? E é claro, o Teatro São Teodoro, que ficava ali na Doutor Muricy, é abarrotado como prisão política, mas não só ali, outros lugares tantos, né? Há relatos, jornais até cariocas da época, de prisioneiros sendo levados atrás do cemitério municipal São Francisco de Paula e ali sendo executados e sepultados em cova rasa ali mesmo. Então, olha aí, os horrores continuam, né? Continuam. De ambos os lados. Né? E com isso, o barão também é considerado assim por ter negociado essa situação toda, é entendido como um simpático à causa e é preso junto de outros companheiros. Primeiro ele é preso no próprio solar do barão, né? Uhum. Há um processo, né? Em poucas palavras, uma espécie de prisão domiciliar, né? Depois uma recomendação para que ele se dirija ao quartel da 1ª Divisão que ficava na Pedro Ivo. Aí, então, ele é detido ali, só que de maneira mais aberta, com visitantes e tudo mais, e depois Quantos dias ele fica levado... no quartel? Olha, Túlio Vargas diz que isso já acontece no dia 9 de maio, né? Pensando que ele vai ser morto no dia 20, né? E, dentro desse processo ainda, ele é transferido, né, segundo Túlio Vargas, repito, ao 17º Regimento de Infantaria, que ficava na esquina da Trajano Reis com a 13 de maio. Né? Não se menciona o Palacete Wolff, né, nesse relato do Túlio Vargas. E daí, quando eles são retirados e levados aqui trazidos aqui para a estação, eles ainda não tinham sido julgados, não tinha acontecido o julgamento. Não se falava necessariamente disso, de um julgamento, mas sim de uma oitiva, né? Ou seja, que o barão fosse levado, segundo talvez uma solicitação dele mesmo, né? Ele e os seus companheiros prisioneiros, para o Rio de Janeiro, para lá se explicar. Eu vou me explicar o que aconteceu, né? E lá eu dou esses detalhamentos. Né? Então, ele teria sido... Aí sim, retirado no dia 20 de maio. Foi de madrugada? À noite. À noite do 20 de maio, segundo o que se relata, e levado a pé dali, da região do Largo da Ordem, até a estação ferroviária junto aos demais prisioneiros, né, que seriam outros 5. Né? E lá, tomado o trem que partiu pela Serra do Mar para chegar até em Paranaguá, então... tomar uma embarcação, um navio, para ir até o Rio de Janeiro. Essa seria a viagem prometida a ele e aos companheiros. Mas, porém, entretanto, no quilômetro 65 da Serra do Mar... há essa emboscada. Para vocês, né? Quem determinou o fuzilamento do barão? Há diferentes versões também, né? Essa pergunta de milhões, né? Quem vocês acham que foi? Essa é a questão, né? Eu penso que teve um lado pessoal, algum desafeto no meio de tudo, inimizade, que pode ser política, enfim. Porque realmente não teve o Estado, a República não ordenou não fica claro, não tem um documento dizendo que alguma coisa acontecer. Então, é um plano aleatório, né? Tipo, não estava escrito, no quilômetro 65 vão parar e vai todo mundo morrer ali. Não tinha, ele não foi condenado à pena de morte. Então, o Estado não faz isso. É alguma coisa, é uma trama por fora. Então, não tá lastreado com a legislação, com a jurisprudência. O Estado não faz isso oficialmente, né? Pode ter participação, mas exato, não oficial. Mas foi uma ordenação avulsa. O Túlio Vargas conta, né, no livro também, que o barão e o Vicente Machado, o governador Vicente Machado, à época, eles eram inimigos políticos, né? Mas diz que quando o Vicente Machado soube da morte do barão, diz que ele chegou a chorar, né? Há relatos que...
Que a própria Então, baronesa o acusa de ter feito, a né? baronesa Na acusa, carta na enviada ao carta, Senado, o Barão de isso. Ladário faz Ela a acusa leitura. Vicente E Machado, ele né? acusa veementemente que foi Vicente Machado E ele que tinha, fez. e ele também, na época que era deputado, ele tinha briga com outro governador à época, que era o Carlos de Carvalho, né? Uhum. Ele tinha briga com 2 governadores, né? Olha, né, a situação. E você, né? Hugo, quem você acha que mandou matar o Barão A e os seus política da Primeira companheiros? República é uma política muito violenta, né? Se você analisar a história do autoritarismo no Brasil, e a Schwartz faz isso num livro recente, muito bom, por isso que eu digo, se você analisa o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nas cidades lá, Santa Catarina, o Paraná não está diferente. Então, não é aqui uma terra muito mais civilizada do que as outras. Então, assim, a possibilidade de um desafeto político mandar matar o Barão é grande. Porque isso acontecia. Isso não era algo raro, algo, né? E não temos até hoje um documento que comprove, né? A princípio, se você pensar que existia uma linha de comando, o general Everton de Quadros poderia ter, mas ele não faria isso na surdina, num vagão, sabe? Largando na os, linha os não. corpos, ficaram abandonados, porque né? se Ao próprio gosto, Se o simplesmente, interesse era você mostrar o poder e a restauração da ordem, você teria um fuzilamento mais um espetáculo. Sim, né? Ou haveria o julgamento, haveria a condenação. Isso ali tem uma cara de Pessoal, quer dizer. Agora, Mas pessoal alguém de seria quem? responsabilizado. Ei, aí que eu quero É. saber. Ninguém foi Quem- quero que vocês me responsabilizado, isso que é contem. interessante. A gente sabe, por acaso, de alguém que tenha sido condenado ou preso pelo que aconteceu, a gente não. Há que se pesquisar, mas eu acredito que tem todo jeito do que era normal, vamos dizer assim, entre aspas, acontecer nesse clima, nesse regime político que é o da República Velha, né? Bom, gente, a gente preparou um VT especial sobre o solar do Barão, né? Na época era a residência, né, do Barão, da baronesa, dos filhos, e que hoje é um espaço da Fundação Cultural de Curitiba. Roda o VT. Solar do Barão, um centro cultural aqui de Curitiba com muita história, cultura e mistério. As obras do palacete começaram em 1880 para abrigar a família do Ervateiro e do Alfonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul. A construção apresenta características da arquitetura eclética do século XIX, com influências neoclássicas comum nas residências da elite curitibana da época. A fachada imponente e os detalhes internos refletem o poder e o prestígio do Barão do Cerro Azul, que chegou a ser o maior produtor mundial de erva mate. Destaque tanto na política quanto na economia do Paraná, ele teve um fim trágico na Revolução Federalista de 1894. Em 1980, o palacete abriu as portas à população como Centro Cultural Solar do Barão, da Fundação Cultural de Curitiba. Os museus da fotografia e da gravura foram transferidos para a reforma do espaço, mas a Gibiteca, o Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viário, ateliês e salas de exposições seguem em funcionamento. Aliás, aqui no Centro de Documentação tem uma história de arrepiar. Quem revela esse mistério pra gente é o coordenador da Gibiteca, Flúvio Pacheco. E esse é o quadro das netas do Barão e da Baronesa Cerro Azul, né? Esse quadro ele é muito curioso porque ele foi encontrado aqui há uns 10, 15 anos atrás de uma estante, né? Ele estava com um cartaz colado em cima dele e assim, como ele estava com esse cartaz colado em cima dele, ele precisou ir para o setor de restauro da Fundação Cultural e foi tirado, para ser tirado o cartaz. Só que assim, quando a pessoa que cuidava, que é responsável por aqui pelo setor, ela contou que quando esse quadro saiu daqui, ela recebeu uma ligação, né? E na ligação dizia que o quadro tinha que voltar para cá, era uma ligação assim, que ela achou que era uma pessoa de lá que tinha ligado e não era e tal. E daí ela saiu daqui depois dessa ligação, e depois que ela saiu daqui, disse que um dos armários super pesados aqui trancou a porta e não tinha ninguém aqui dentro, então ele se trancou aqui dentro e eles tiveram que pular a janela para poder abrir e tal.
E a ligação dizia que o quadro tinha que voltar para cá, que era o lugar original, né? Porque aqui foi o solar do Barão, onde morava a família e tal. Então, no dia seguinte, ela foi lá no centro de restauro, trouxe o quadro sem, na verdade, ser terminado de ser restaurado, né? E desde então, eles nunca permitem que esse quadro saia daqui. Sou coordenador da Gibiteca, teve uma madrugada que a gente fez um Halloween, uma madrugada de contos, de histórias de sombrias aqui da cidade de Curitiba, e a gente levou, até né, como era uma madrugada de Halloween, a gente levou o quadro lá essa madrugada na Gibiteca, né? E novamente, né, assim, a gente na hora de ir embora não conseguia achar a chave, então, porque tem essa história que as meninas, né, que a Zilda, a Zilá e a Zilma, né, elas fazem essas traquinagens com as pessoas que tiram o quadro daqui, elas não gostam de sair daqui do local onde elas foram achadas. O solar vai passar por um período de reforma, né? Então tudo que está aqui vai sair daqui, né? Esse quadro vai lá para o MUMA, né? E aí a gente está vendo quem que vai ter coragem de tirar o quadro daqui, assim. Assim, até como eu falei, Halloween foi uma madrugada, né? Que passou, assim, né? Foi algumas horas que ele ficou fora daqui. Mas quando no período de reforma ele vai ficar provavelmente uns 2 anos fora daqui, né? Eu acho que vai ter muito tempo para aprontar bastante coisa. Ficou curioso? O Solar do Barão funciona de terça-feira a sábado, das 9 da manhã ao meio-dia e das 13 às 18. Vale muito a pena a visita, gente. Vale muito a pena a visita, é um espaço muito legal. Inclusive, ali naquele espaço que tem do Barão, da Baronesa, tem cartas da Baronesa para as netas. E uma curiosidade, as três netas, né, do Barão e da Baronesa, as 3 têm nomes com Z. São a Zilda, a Zila e a Zilma. E vamos lá, agora para o Hugo. Hugo, você coordena uma das câmaras técnicas, né, do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Sim, eu coordeno. Que é responsável pelas obras artísticas. O que não é edificado, né? O edificado é CPC e o patrimônio histórico cultural não edificado, ou seja, os quadros são teus. Artístico. E você que vai cuidar do quadro, então, quando for reformar o centro de pesquisa, você que vai ter que tirar o quadro, vai cuidar do quadro? Não necessariamente, né? Porque o Fúvio falou que tá todo mundo assustado quando tiver que mexer no quadro lá. Olha, o solar, eu já trabalho há uns 30 anos, né? Tem muita história. A gente tem lá um setor de ação educativa, que é o que recebe escolas e visitantes. A gente tem 8 roteiros de visitas, né, pelo setor histórico, o próprio setor histórico, e o próprio Solar do Barão é um roteiro. Tá? A gente faz esse trabalho de educação patrimonial gratuito. Atendemos muitas escolas do município e do estado e visitantes em geral. E, olha, o Solar do Barão, se a gente conseguisse compilar todas essas histórias de sobrenatural, seria muito interessante. Eu acho que até alguns quadrinistas já brincaram com isso. Já fizeram tem HQ, sim, dessa HQ. História e de outras histórias. Tem várias histórias, vários relatos de pessoas que trabalharam lá. Você veja que interessante que eu tenho uma relação com o Solar, porque meu avô materno era militar, era general. E ele morreu quando eu era muito criança, mas meu pai costumava me levar no Solar do Barão, porque ali era a sede do Exército, onde cuidavam das pensionistas, essas questões, né? Então, várias vezes eu subia aquela escada de madeira criança. Depois, adulto, fui trabalhar ali. Mas ali, olha... Tem muita história. Eu sou um materialista mais espiritualizado que existe, porque é muito legal essas histórias do Solar do Barão. Sim. Tanto da época que ele foi ocupado pelo Exército, como já fazem mais de 30 anos que ele foi ocupado pela Fundação Cultural. Então você conversa ali com os funcionários, com os próprios estagiários, que são crianças de 19, 20 anos, 18, 17, e eles contam, que às vezes eles ficam lá e... aí, ó. Enfim, fica negócio aí a dica. A lenda do quadro é essa, né? Que as meninas fazem muita traquinagem, né? Que não pode mexer no quadro e o pessoal tá preocupado aí quando tiver que fazer a reforma. E aí com a câmara lá que o Hugo coordena que vai cair no colo dele. Mas é só traquinagemzinha, né? Então vamos lá, gente.
Bom, em 2008, o Barão foi o primeiro paranaense, né, a receber o título de Herói da Pátria. E foram aí 40 anos, foi muita briga da baronesa, né, que chegou a acusar o Vicente Machado, né, na época governador, de ser o mandante, mandou muitas cartas, né, foi uma luta muito grande para limpar o nome do Barão. André, conta um pouco pra gente como é que foi esse processo, né, até o Barão, né, retomar sua honra, se tornar um herói. E qual que foi a importância da baronesa nesse processo? Muito importante, né? Falar da baronesa, que, aliás, para alguns não era baronesa, então só o fato de não poder se intitular. A gente vivia numa sociedade onde a figura masculina era muito mais importante do que das mulheres, né? Não tem como negar que existe um avanço hoje da nossa sociedade e que, então, eu vejo que dentre tantas dificuldades que ela tinha, era isso, ela não conseguia exercer o poder de ser porque não era herdeira ou sócia, que seria o mais correto, né? E então ela ficou com dificuldade disso no meio enfim, de tantas negociações, né? Então, já verificando alguns jornais da época, que saía tudo no jornal, né? Vendia fábrica para cá, o terreno de lá para não sei quem, então, eu não sei no detalhe o quanto ela pode ter perdido em patrimônio, mas é o que a gente sabe que parte do patrimônio, então, se desfez, mas que, por sorte, ainda conseguiram depois trazer o herói vem depois. Eu entendo quando o Hugo fala do herói, porque ele parece um super-herói, às vezes é um grande humano, falando assim, mas eu penso que na época ela não ficou calada, né? Ela lutou muito em vida para conseguir. Então, eu vejo que ela foi uma guerreira. Foi muito ainda mais naquela época, sim. né? Ela não se calou, né? História da baronesa, agora se tem o livro da Amanda e da Lilian, que foram estagiárias nossas. Inclusive, a gente não tem a Semana da Baronesa ainda, né? Gostaríamos de que fosse criada. Instituída por lei. A gente ainda não tem. Olha, mais do que necessário, né? Aí, vamos lá, direitos iguais, né? Direitos iguais. Você veja que esse livro surgiu de uma indagação de algumas estagiárias nossas que foram fazer o roteiro da Erva Mate, porque eles faziam um para os outros, voltaram para a sala e falaram assim, ué, mas só falam do barão, não falam da baronesa? Aí eu falei, então pesquisem sobre a baronesa. Não, elas são ótimas. Se não falam do barão, é porque ninguém falou. Ninguém pesquisou, já não tem documentos. E elas foram atrás e fizeram esse livro maravilhoso, porque, na verdade, você tem muitas viúvas do mate. Né? E no Paraná, a história das mulheres ainda está para ser escrita, apesar de já existirem vários materiais. Porque, assim, pense no... Não sei se eu tenho tempo, mas pense no tropeirismo. O chefe da família saía e ia 6 meses para ir, 6 meses para voltar. Quem cuidava da fazenda nesse período? Eram as mulheres. E assim por diante. Quer dizer, ela usou de uma série de estratégias possíveis para sobreviver no mundo machista e para não deixar os negócios acabarem. Defendendo o nome do barão, também que era importante para os negócios, né? Ela limpar o nome do marido, né? E assim, boa parte da historiografia a respeito do Barão do Cerro Azul surge da carta que ela escreve lá para o Barão de Ladário. Ali parece que você pega a carta e você desdobra aquele tema que está na carta. Né? E daí talvez surja também essa visão um pouco dramática, né? do Barão. Agora, quando eu digo que ele não é herói, é porque eu quero humanizá-lo mesmo. Eu né? entendo. No sentido de que ele era um humano. Mas, como eu disse, sociedades criam heróis e precisam de heróis. Né? Gente, o papo foi ótimo, mas assim, o Barão é um assunto muito rico, né? E ele vai trazendo outros assuntos, né, que permeiam esse tema. Vamos aí, a gente tem ciclo do mate, a gente poderia aí desdobrar em outras questões. Mas vamos então para o nosso encerramento. Eu abro agora a palavra aqui para os nossos convidados. Podem deixar uma mensagem final, deixarem indicações aí de leitura, de filmes, os seus canais pessoais também. Vamos começar aí pelo André. André? Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez. E eu acho ótimo que a gente está aqui porque existiu o Barão, porque surgiu a Semana do Barão, a baronesa conseguiu essa carona, que ótimo. A grande intenção, quando propusemos a Semana do Barão,
era criar um calendário de inverno em Curitiba para os curitibanos curtirem, para ter entretenimento, ações culturais, educativas, mas ao mesmo tempo que a gente se desperte enquanto povoado, né, da nossa identidade cultural e que nós façamos, então, durante essa semana, um período de paranismo, sim, se for analisar no sentido etimológico, da gente refletir quem nós somos, né, e buscando a nossa evolução. É isso. E a gente está com 2 semanas, inclusive, esse ano, né? A programação da Fundação Cultural e a programação da Associação Comercial do Paraná, né? Conseguimos unir programações. A gente tem muito que melhorar nessa agenda mais unificada, chamando assim, mas o bacana, então, junto da Semana do Barão, nasce o Martin Coffee, um outro festival, um outro evento promovido pela Prefeitura, através do Instituto Turismo. A Associação Comercial do Paraná encampa com algumas atrações, falando desse Martin Coffee, mas, ao mesmo tempo, da Semana do Barão, evocando o seu patrono. Então, a gente está conseguindo criar. Esse era o grande objetivo, que a iniciativa privada, da mesma forma, que todo mundo aqui, que seja de Curitiba ou de fora, possa celebrar junto durante essa semana. Que seja um período de negócio, de comércio, de cultura. A ideia é unir todas essas potencialidades. É isso aí. Parabéns, André. Parabéns também ao Luiz Milek. Obrigada pela participação. Agradecemos. Rogério? Veja, o Barão, né, penso eu, mais do que um herói considerado assim, né, ele, claro, não sejamos ingênuos em santificar, né, um personagem qualquer que seja na nossa história, mas entender que há elementos que o elevem para que a gente possa entender a nós mesmos, e isso o Hugo refletiu bem, né? Nós criamos, isso é natural no ser humano, esses heróis para que possamos entender também que caminho seguir ou não, né? De acordo com trajetórias já percorridas por muitos desses personagens, né? E nós temos essa referência do Barão hoje. Olha, como é interessante, o André acaba de dizer eventos relacionando, por exemplo, a própria erva mate, esse nosso ouro verde paranaense, brasileiro, que hoje é fortíssimo e que precisa ser tratado como um símbolo nosso, está na nossa bandeira, né? A erva mate e a araucária ali em conjunto, e nós não nos damos conta disso, né? Eventos, sejam de programações, né, da esfera pública, da esfera privada, eventos individuais, né? Eu mesmo, e já recomendando, como você pediu, Claro. tenho a aula passeio que eu vou fazer nessa semana, Como que o no pessoal dia 9. tem mais informações? Deixa aí o arroba. Nas minhas redes sociais, né? Como eu falo muito da história de Curitiba ali, @Rogério B. Alpino, o meu nome completo. Tem a programação, por exemplo, dessa minha aula, que eu vou traçar aí considerações sobre a Curitiba da época do Barão de Cerro Azul, além de outras tantas que eu faço ao longo do ano, né, Você tem das vídeos semanas. também, tem outros conteúdos Canal lá. no YouTube, Instagram, tudo sempre com o meu nome se encontra. Então, que o Barão seja sempre essa referência para nós, né, entendendo esse processo, entendendo a nós mesmos, a nossa própria identidade. Obrigada novamente pela participação, Rogério. Hugo? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, bater esse papo sobre o Barão do Cerro Azul, sobre a história da cidade, né? Falando um clichê, acho que num país com tão pouco apreço à história e à memória, toda oportunidade como essa tem que ser aproveitada. Tão importante quanto o Barão do Cerro Azul é a própria história da erva mate, que eu acho mais ampla, e até vou aqui fazer uma afirmação provocadora. Acho que, para mim, quem funda Curitiba é a erva mate. Olha. É ela que funda a Curitiba que nós conhecemos hoje. E, para isso, a gente tem, na Semana do Barão do Cerro Azul, um roteiro itinerante feito de ônibus sobre a erva mate. A Fundação Cultural organizou essa programação, onde os visitantes passarão por 14 pontos ligados, de alguma forma, à erva mate, né? Olha aqui, pessoal. E vão ter oportunidade aí de conhecer um pouquinho mais sobre a história da erva mate, de ervateiros e, enfim, comemorar até no sentido da importância da memória, né?
a erva mate, o Barão do Cerro Azul e todos os ervateiros que também por aqui passaram, que são tão importantes. E, enfim, que oportunidades como essa se reproduzam, né? Mais Cada vez informações mais. o pessoal tem aqui No nas redes site da Fundação sociais, no Cultural site de da Curitiba, Fundação Cultural. a Fundação tem perfil no Instagram, perfil em todas as redes, e já está sendo divulgado. A inscrição tem um link específico lá para inscrição. É de E graça. É de graça. É isso aí, gente. Hugo, obrigada pela participação. E eu acho que o contraponto também foi muito legal na nossa conversa, né? A pimenta. O Hugo trouxe um pouquinho da pimenta. Uma pimentinha. Foi bom. Foi ótimo. Precisa ser Foi provocado, né? ótimo. Eu gosto. Foi ótimo. Gera reflexão. Isso aí. Gente, e lembrando também que o site da Câmara de Curitiba, as redes sociais, né, o nosso TikTok, o Instagram, eles também têm mais informações sobre a vida do Barão do Cerro Azul e outras curiosidades históricas. Gostou do conteúdo? Então ativa o sininho, curte, compartilha e comenta aqui. Qual história de Curitiba você quer que a gente conte aqui no podcast do Nossa Memória? E lembrando, reforçando, para comentar é preciso estar cadastrado e inscrito aqui no canal. Até mais, até o próximo programa.